Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro Sampaio da Silva. Essa videoaula é referente à disciplina Tópico de Física 4 do curso de Licenciatura em Física da Universidade do Estado do Pará. O conteúdo dessa aula é referente ao capítulo 34 do nosso livro-texto intitulado Imagens. Bem, o conteúdo do capítulo vai ser dividido da seguinte maneira. O tópico 34.1 é intitulado Tipos de Imagem, que nós vamos falar o que é uma imagem, os tipos de imagem, no caso real e virtual. O segundo tópico trata sobre espelhos planos e espelhos esféricos, o estudo dos espelhos. Tá? O terceiro, nós começamos a estudar a formação de imagens a partir da refração, seria a refração em interfaces esféricas, na sequência lentes delgadas, e por fim, para finalizar o capítulo, o tópico 34.5, que trata de instrumentos ópticos, tá bom? Nosso livro-texto, mais uma vez, aqui é o Fundamentos de Física, do Halliday, tá? No caso aqui o volume 4, que está na 10ª edição. Eu utilizo como bibliografia adicional o Física para Cientistas e Engenheiros do Searway, no caso volume 4 também, e também o curso de Física Básica, volume 4 do Moisés Nussen-Vai. Bem, esse capítulo 34 é uma continuação da ótica geométrica que nós começamos a estudar no capítulo 33, que é o estudo das leis básicas que regem a propagação e o comportamento da luz, considerando aí no caso a aproximação de raios que nós estudamos, tá? Que nós convencionamos aí para vocês. Ok? Então a ótica aí ela está baseada nessa aproximação e também quase que integralmente nas leis que governam dois fenômenos, tá? No caso, a reflexão e a refração da luz. Bem, dentro dessa abordagem aí, nesse capítulo nós temos um objetivo mais amplo, que é encontrar aplicações práticas aí para essas leis, da reflexão e da refração, como a produção de imagens, o uso de instrumentos ópticos, que é basicamente aí, um dos principais objetivos da ótica. Tá bom? Nós vamos então inicialmente definir e classificar as imagens, tá? Então, uma imagem é uma representação de um objeto através da luz. Para que possamos ver uma imagem, é preciso que os olhos interceptem alguns raios luminosos e os direcionem para a retina no fundo do olho. Bem, o nosso sistema visual, que começa na retina e termina já no córtex visual, aí, localizado na parte posterior do cérebro, ele processa automaticamente as informações contidas nesses raios luminosos e oferece aí para a nossa consciência a representação de uma imagem, tá bom? Ele vai conseguir dar aí, toda a sensação de localidade, de orientação, a textura, a distância dessa imagem e tudo mais, tá bom? A figura aqui à direita mostra esquematicamente aí parte do nosso sistema visual, tá? Numa visão lateral aqui, Nossa lente natural aqui, olha, que é o cristalino, tá? A retina, o nervo óptico, tá? E etc, tá bom? Bem, as outras figuras aqui são alusão a imagens que não necessariamente venham diretamente dos objetos, tá? Podem ser formadas por reflexão ou refração, como no caso aqui do telescópio, tá? Então, considerando que as imagens podem ser formadas também por raios refletidos ou refratados, como nós frisamos, nós classificamos basicamente as imagens em dois tipos, tá? Uma imagem formada por raios luminosos que convergem para uma superfície é chamada de imagem real. Uma imagem formada pelo prolongamento para trás de raios luminosos divergentes é chamada de imagem virtual, tá? Portanto, após sofrerem aí o efeito de uma lente ou espelho, tá? Os raios, ao se cruzarem, formam uma imagem real, tá bom? A imagem na tela aqui do cinema, que era essa figura aqui, olha, é um exemplo aí de imagem real, Os raios convergem para aquela superfície, tá? Já nas virtuais, os raios, após interagirem com o instrumento refletor, refrator aí, e os mesmos não se interceptarem num ponto, tá? Mas quem vai se interceptar, nós vamos ver isso mais na frente, são seus prolongamentos. Nós vamos ter caracterizado aí o que nós chamamos de imagem virtual, tá bom?
Essas duas figuras aqui, olha, são os clássicos exemplos de imagens virtuais, tá? Naturalmente aqui, se nós pegarmos nessa primeira, não vai existir nenhum gatinho aqui atrás do espelho, tá bom? É uma imagem virtual. Bem, vamos começar discutindo as imagens formadas por reflexão em espelhos, tá? Aqui particularmente espelhos planos e espelhos esféricos. Primeiramente, o caso mais simples, né, que é o espelho plano, tá? Então, genericamente, o espelho é uma superfície que reflete um raio luminoso, né, em uma direção definida, em vez de absorvê-lo ou espalhá-lo em todas as direções. Nessa sessão vamos discutir as imagens produzidas por um espelho plano, tá? Bem, as figuras aqui, olha, mostram uma fonte luminosa pontual, um objeto O, aqui, vamos chamar essa fonte de objeto, tá? E os raios incidentes, né, e refletidos, né, representados aqui pelas setas em vermelho, tá bom? Os raios incidentes partindo, obviamente, aqui do objeto, né, e os refletidos vão partir do espelho, tá? Bem, quando nós pegamos o prolongamento desses raios aqui refletidos, né, no sentido inverso aqui para trás do espelho, constatamos, né, que as extensões aí desses raios, né, se interceptam em um determinado ponto aqui e nós vamos chamar esse ponto aqui de imagem, tá bom? Uma imagem aí, tá? Nesse caso aqui, olha, vai ser uma imagem pontual, pois a imagem desse objeto, né, vai ser de um objeto pontual, ó, né, que é como nós convencionamos aqui, tá? E também, olha, essa imagem vai ser uma imagem virtual, né? Afinal, nenhum dos raios passa realmente, né, pelo ponto aqui de onde está essa imagem, ok? Então, portanto, aqui, olha, no espelho plano, né, a luz parece vir de um objeto situado do outro lado do espelho, ok? Convencionamos aqui também, olha, né, a distância P, aqui, olha, na figura, como a distância entre o objeto e o espelho, né? E a distância I, né, como a distância entre a imagem e o espelho, tá? Aqui na figura da esquerda, né, nós tentamos dar uma ideia do campo visual, né, para uma imagem de um objeto, né? No caso aí, fontes pontuais ainda estamos tratando aqui, né? Então, apenas raios razoavelmente aqui próximos, né, podem entrar no olho, né? E depois refletidos vão formar imagens aí nesse ponto, tá bom? É fácil constatar isso, né, com a nossa experiência cotidiana com espelhos, tá? A gente consegue, uma pequena mudança aqui de ângulo, verificar um certo ponto aí, tá? Por reflexão. Bem, para ratificar, né, aqui a classificação de imagens produzidas por um espelho plano, as imagens reais se formam no mesmo lado do espelho em que se encontra o objeto, enquanto que as imagens virtuais se formam no lado oposto, tá? Observação importante. Bem, nós podemos analisar aí, geometricamente, né, a situação da imagem formada por um espelho plano, tá? E relacionar aí as distâncias P e I, né, que vai gerar uma equação aí para os espelhos planos, tá bom? Bem, para fazer isso aqui, olha, nós vamos selecionar apenas dois raios, né, daquela figura anterior, né, provenientes aí no caso de uma fonte pontual O, tá? No caso aqui, um raio perpendicular que é o espelho, né, aqui, refletido aqui no ponto B, tá? E o outro, né, que chega no espelho a um ângulo de incidência θ aqui, né, qualquer, sendo refletido nesse ponto A. Basicamente é isso, tá bom? Os raios e os prolongamentos aqui formam dois triângulos, né? Dois triângulos que compartilham aqui um mesmo lado aqui, olha, tá? E obviamente compartilham também três ângulos iguais, né? Logo, são triângulos semelhantes na forma e tamanho também, tá? De maneira que, né, os lados horizontais aqui, olha, né, tem o mesmo comprimento, ou seja, né, esse segmento OB deve ser igual ao segmento BI. Tá aqui, ó, segmento OB deve ser igual ao segmento BI, tá? Bem, obviamente, né, esses lados são iguais aos módulos das distâncias aí entre o objeto e o espelho e da imagem ao espelho, tá? No caso, respectivamente, aqui, olha, P e I, tá? Portanto, podemos dizer, né, que I, o módulo de
deve ser igual ao módulo de P ou vice-versa, tá? Assim, né, as distâncias entre, né, o espelho e o objeto e o espelho e a imagem, elas são iguais, tá bom? Bem, por convenção aí também, né, as distâncias dos objetos, né, que é o P, né, sempre são consideradas aí positivas, tá? E as distâncias das imagens, o I, né, elas são consideradas positivas para imagens reais, tá? E negativas para imagens virtuais, né? Como é o caso dos espelhos planos aqui, que as imagens sempre são virtuais, tá bom? Vamos ver que no caso dos espelhos esféricos, né, nós podemos ter imagens reais também produzidas por espelhos, tá bom? E assim, olha, nós reescrevemos aqui, olha, a equação dos espelhos planos com a convenção de sinais, tá? Então, I vai ser igual a menos P, P vai ser igual a menos I, tá bom? Então, novamente aqui, olha, o P é a distância dos objetos e o I a distância das imagens, tá? Bem, aqui ratificando, né, o que falamos da convenção de sinais, olha, tomamos a distância aí como positiva quando a imagem é real e como negativa quando a imagem é virtual, tá bom? Isso aqui serve tanto para espelhos planos como para espelhos esféricos, tá? Bem, a relação entre as distâncias que nós vimos aqui, né, distância objeto-espelho e imagem-espelho, ela continua verdadeira quando nós analisamos objetos maiores, tá? Maiores quando eu falo, né, que uma fonte pontual, que era o que a gente estava analisando aqui anteriormente, tá bom? Na verdade, cada ponto desse objeto maior aqui, olha, se comporta como uma fonte pontual, tá? Vamos representar esse objeto aqui, olha, né, esses objetos maiores aí, suas imagens também, né, por uma seta, tá? Isso aqui é uma representação aí esquemática, né? Como está aqui na figura, tá? Então, aí nós podemos determinar a posição da imagem, né, traçando raios que chegam ao espelho proveniente das extremidades superior e inferior do objeto, né? Desenhamos aqui os raios refletidos, né, correspondentes e os prolongamentos aqui, né, desses raios refletidos para trás do espelho, até que esse se intercepte, né, no caso do espelho plano, né, que a gente vai ter sempre imagem virtual, tá bom? E vai formar justamente a imagem, né, I nas extremidades do objeto, tá bom? Portanto, né, observamos que a imagem virtual I tem a mesma orientação e altura, medida paralelamente ao espelho, que o objeto O, tá? Ou seja, né, independente da mudança de posição, né, que fizermos aí no objeto, a imagem sempre estará, né, à mesma distância do espelho, né, que o objeto, obviamente, né? Além de manter a mesma aí a orientação, né, e altura, como a gente pode observar aqui na figura, tá bom? Bem, isso é muito importante, como eu já falei aí, né, porque mais na frente, né, nós veremos que, né, nos espelhos esféricos isso não é verdadeiro, né? Se nós mudarmos aqui a posição do objeto, nós vamos ter mudanças também aqui, tanto na distância aí, como na orientação e no tamanho da imagem, tá bom? Então, no espelho plano, né, sempre vai ser a mesma distância, a mesma orientação e tamanho, imagem e objeto, tá? É importante frisar também aqui, olha, que daqui para frente, nós vamos procurar aí sempre fazer nossas análises considerando objetos maiores, tá bom? Então, nós não vamos usar esse padrão de fonte pontual, a não ser que seja uma simplificação para uma demonstração, por exemplo, tá bom? Então, a gente vai usar objetos maiores, né, uma vez que estaremos também interessados, né, na orientação e no tamanho das imagens produzidas, tá? Então, essa análise é difícil aí quando, né, nós fazemos considerando apenas fontes pontuais, tá bom? Porém, todas as análises, né, que faremos daqui para frente, né, seja para espelhos esféricos, né, e lentes, por exemplo, elas são válidas também quando analisamos como fontes pontuais, tá? Então vocês vão ver que vira e mexe a gente retorna aí falando de um objeto pontual. Nós vamos sempre tentar aqui utilizar essa representação de objetos maiores a partir daqui. Bem, vamos agora analisar as imagens produzidas por espelhos esféricos, tá? Bem, um espelho esférico é um elemento óptico refletor que tem a forma de uma seção esférica, podendo ser côncavo ou convexo, tá? Vamos começar aqui com o espelho côncavo, tá? No caso aqui eu vou examinar, né, primeiramente as principais características desse espelho,
né, bem como aí das imagens produzidas por ele, tá? Então, no espelho côncavo, a superfície refletora está na parte interna, né? Isso aqui seria a superfície refletora, tá? Como se fosse a parte de dentro da seção esférica, né? Ok? Bem, nós temos aqui na figura também algumas características geométricas do espelho, né, e das imagens produzidas, tá? As distâncias aqui, olha, PI, né, tem a mesma definição do espelho plano, ou seja, P vai ser a distância, né, aqui do objeto para o espelho e I a distância da imagem para o espelho, tá? Porém, temos outros elementos aqui que são característicos do encurvamento esférico, né, do espelho, tá? Como o centro de curvatura aqui, olha, Czão, né, que caracteriza aí, no caso, o centro da esfera, né, que define geometricamente esse espelho, né, que no caso aqui é côncavo, tá? Né, está à frente do espelho, né, esse centro de curvatura, né, sobre o eixo central, tá? Nós temos também aqui, olha, esse Czinho, né, que é o centro do espelho, né, um ponto importante aí de referência, né, para as medidas das distâncias de objeto e imagem, tá? E o raio de curvatura aqui, R, olha, tá? Que, como diz o nome aí, olha, é o raio da esfera que define esse espelho, né? No caso, seria a distância do espelho até o centro de curvatura, olha, né? O raio, tá? Bem, esses elementos geométricos aqui, olha, mais especificamente as distâncias P, I e R, né? Eles vão obedecer uma relação para espelhos esféricos que nós vamos mostrar mais na frente, tá? E obviamente também vão ter uma convenção de sinal que vamos discutir também mais adiante, né? Assim como foi discutida a questão do sinal no espelho plano, tá bom? Bem, quanto à imagem, olha, um espelho côncavo aqui, ele vai, né, ter algumas características interessantes. Olha, a distância da imagem aí, quando nós utilizamos um espelho côncavo, ela vai aumentar, tá? Aqui, olha, perceba que aumenta. Lembra aí da relação com espelhos planos, né? Que P é igual a I, né? Aqui no caso o I vai aumentar, tá? Outra característica importante, olha, o tamanho da imagem também aumenta, tá? E o campo de visão diminui, ok? Então aqui são algumas características primárias aí, né, das imagens produzidas por espelhos côncavos, tá bom? Bem, aqui agora, né, o espelho convexo, né, onde nós temos a superfície refletora na parte externa, né, como mostra aqui na figura, tá? Essa seria a parte refletora agora aqui do espelho, tá bom? Bem, podemos novamente especificar as principais características quanto à produção de imagens, né? Então aqui, olha, a distância da imagem diminui nesse caso agora, tá? O tamanho da imagem diminui e o campo de visão aumenta, tá? Aqui a figura, inclusive, é de um espelho aqui convexo, né? Perceba que aumenta aqui o campo de visão. É muito utilizado aí, né, em estabelecimentos comerciais, né? Quando você quer ver aí um ângulo mais aberto aí de uma certa parte, tá? Acho que você já deve ter visto aí também. Bem, novamente temos aqui os mesmos elementos geométricos do espelho côncavo, tá? P, I, R, tá? No entanto, agora com o centro de curvatura Czão aqui, olha, atrás do espelho, tá bom? E obviamente, né, a distância que caracteriza o raio de curvatura também vai estar aqui para trás, ó. Ok? Então são características preliminares aí dos espelhos esféricos. Bem, além dos elementos geométricos que nós elencamos aqui anteriormente, tá? Existe um ponto ao longo aqui do eixo central, né, de um espelho esférico, muito importante na reflexão de raios, né, nesses espelhos, que é o ponto focal do espelho, tá bom? Que a gente vai chamar esse de F aqui, olha, tá bom? Bem, então considere aqui a reflexão de um objeto O, muito distante de um espelho esférico, né? Os raios paralelos refletidos a um espelho côncavo próximo ao eixo central convergem para um ponto comum chamado de ponto focal F. No espelho convexo, os raios divergem, mas os prolongamentos para trás do espelho convergem para o ponto focal F. A figura mostra bem aqui, né, esses pontos focais aqui, tanto no espelho côncavo como no convexo, tá bom? Bem, a distância entre F, né, e o centro do espelho Czinho aqui, olha, a gente vai chamar de distância focal, que seria esse Fzinho aqui do espelho, tá bom?
para ambos, tá? Ok? Então existe aí uma diferença clara, né? E importante esses pontos focais do espelho côncavo e convexo, tá? No espelho côncavo aqui, os raios refletidos realmente se cruzam aqui no ponto focal, né, do espelho, tá? Tanto que se nós colocássemos aqui uma tela, né, uma pequena tela aqui no ponto F, uma imagem pontual de um objeto aí apareceria nessa tela, tá bom? Porém, no espelho convexo aqui, né, os raios refletidos não se cruzam nesse ponto F, tá? E sim os prolongamentos dele aqui, olha, né? Essas linhas tracejadas aqui, tá? Para trás, né? Elas que vão convergir nesse ponto aqui, na verdade. Então, se nós colocássemos aqui, olha, né, imaginarmos a situação de colocar agora uma tela aqui nesse ponto F, né, nós não teríamos aí o aparecimento da imagem, né, desse objeto, né, que a gente idealizou na tela. Então, né, essa diferença aqui, olha, a gente costuma classificar da seguinte maneira, né, nós costumamos dizer aqui que no espelho côncavo, que é esse caso aqui, olha, a gente vai ter um foco real, né, porque os raios realmente convergem nesse ponto F, tá? Enquanto que aqui no espelho convexo nós vamos ter o que nós chamamos de foco virtual, né? Como é mostrado aqui na figura. Eles não convergem raios nesse ponto, tá bom? Bem, nós podemos relacionar a distância focal com raio de curvatura, tá? Então a distância focal, tanto para o espelho côncavo como para o espelho convexo, é dada por essa relação aqui, olha. F vai ser, né, a metade do raio de curvatura, tá bom? A metade do raio. Onde novamente aqui esse Fzinho é a distância focal e o R, o raio de curvatura, tá? Podemos adiantar aqui também a convenção de sinais para a distância focal, né, nos espelhos esféricos, tá? Então, na expressão, o valor da distância focal F no espelho côncavo é positiva e no convexo é negativo. Então, esse F aqui vai ser positivo, né, quando for um espelho côncavo, né, e negativo quando for um espelho convexo, tá bom? Bem, eu aconselho vocês estarem sempre aí, muito atentos a essa convenção de sinais, tá? Que nós vamos identificando aqui no decorrer da aula. Eu vou colocar mais na frente uma tabela, né, tentando condensar essa padronização de sinais para as distâncias e elementos geométricos que nós estamos identificando aqui, né, nos espelhos, seja ele plano ou convexo, tá bom? Bem, vamos analisar agora as mudanças que a imagem produzida por um espelho esférico sofre, né, quando nós mudamos aí a posição do objeto O em relação ao espelho, né, ao longo aí do eixo central, tá bom? Ou mais especificamente em relação ao ponto focal do espelho. A gente vai adotar mais essa convenção, tá? Então, olha aí, podemos relacionar o tipo e o tamanho da imagem aí produzida com a posição do objeto O em relação ao ponto focal F. Então vamos discutir aqui as possibilidades, né, de variação, considerando 3 casos para o espelho côncavo, tá? E no caso do espelho convexo a gente vai ter um caso único, né? Então vamos começar aqui com o primeiro caso, tá bom? Então aqui, primeiro caso, o objeto O, né, ele se encontra entre o ponto focal F e o centro do espelho Czinho. Tá aqui, olha, o nosso objeto O, né, entre o ponto focal e o centro do espelho C. Considerando esse primeiro caso aqui, olha, tá? A imagem produzida ela será virtual e de mesma orientação que o objeto O, tá? A figura ilustra essa situação muito bem, né? A imagem será caracterizada pelos prolongamentos aqui do raio refletido, né? Formando aqui essa imagem virtual maior, né? E de mesma orientação que o objeto. Tá bom? Nós veremos mais na frente, né, como delimitar geometricamente essas imagens melhor, tá? Nós vamos chamar isso de diagrama de raios, né, que vai nos dar aí a posição, o tamanho, a orientação das imagens, né, de uma maneira mais adequada. Bem, aqui os raios em vermelho, né, fazem basicamente esse diagrama de raios, né, assim como seus prolongamentos, tá bom? Bem, o segundo caso agora, né, que nós temos o objeto O no ponto focal F, tá? Bem, nesse caso aqui, olha, os prolongamentos serão paralelos, né, e obviamente não vão se cruzar, né? Ou seja, né, nós não teremos a formação de imagens
quando o objeto se encontra exatamente no ponto focal, né? Não se forma imagem, tá? Ou seja, essa distância aí, ela vai no infinito, a imagem se formaria no infinito, então ela nunca se forma, na verdade. Então toda vez que eu colocar o objeto sobre o ponto focal, eu não vou ter formação de imagem no espelho côncavo. Bem, terceiro caso agora, olha, né? Nós vamos colocar o objeto O além do ponto focal F. Então vamos colocar ele aqui, olha, além do ponto focal, tá? Nessa situação, a imagem produzida ela vai estar no mesmo lado aqui do objeto, né? Ou seja, a gente vai ter o caso de uma imagem real, né? E no caso aqui, olha, também com orientação invertida, tá? Bem, no caso do tamanho, né, a imagem vai variando o tamanho, aproximando ou afastando do ponto focal, tá? Mas em resumo, né, não tem o mesmo tamanho do objeto, tá? A gente vai analisar essa questão de tamanho mais na frente, né, definindo uma nova grandeza, que é a ampliação lateral. Bem, vamos ratificar aqui, olha, o que nós já definimos para espelho plano, né? E serve também para espelhos esféricos, tá? Nos espelhos esféricos, as imagens reais se formam do mesmo lado do espelho em que se encontra o objeto, enquanto que as imagens virtuais se formam no lado oposto, tá bom? Então, em resumo aqui, olha, primeiro caso, o objeto estando entre o ponto focal e o próprio espelho, né? A imagem produzida vai ser virtual de mesma orientação do objeto, né? Virtual vai estar do outro lado, também aqui, né? Primeiro caso. Segundo caso, colocando o objeto no ponto focal, a gente não vai ter formação de imagem. E o terceiro caso aqui, olha, colocando o objeto além do ponto focal, nesse caso a gente vai ter a produção de uma imagem real, né? E invertida. Ok? Bem, agora para o espelho convexo, né, onde temos apenas um caso possível, né, para qualquer posição do objeto O, a imagem produzida vai ser virtual e de mesma orientação de O. Tá? É um pouco parecido com a situação do espelho plano, só que agora a gente não vai ter P igual a I, né? Ok? A figura aqui, olha, né, ela ilustra o caso, né, muito bem, olha, tá aqui, né, sempre o objeto vai formar uma imagem virtual de mesma orientação. Tá bom? Perceba que nem identificamos aqui, né, o ponto focal, né? Tá? Como o caso independe aí, né, da posição do objeto, sempre vai ter essa mesma característica, né? A gente nem colocou ponto focal aqui para discutir a posição do objeto em relação a ele. Tá? Então, no geral, olha, para espelho convexo, né, o tamanho ou a altura aqui da imagem sempre será menor, tá? Mas nós vamos deixar para discutir isso aí novamente, como eu falei, né, quando falarmos da ampliação lateral. Bem, após o entendimento aí, né, das possibilidades de formação de imagem, né, por espelhos esféricos, nós vamos mostrar aqui uma equação matemática que relaciona as distâncias aí do objeto ao espelho, né, e da imagem ao espelho com a distância focal f. Tá? Então, quando os raios luminosos aqui de um objeto fazem apenas pequenos ângulos com o eixo central de um espelho esférico, podemos encontrar uma relação entre a distância p, a distância i e a distância focal f'. Tá bom? A figura aqui, olha, ela vai dar suporte a essa demonstração. Vamos recorrer a uma simplificação aí, né, de um objeto pontual, como eu falei aí, de vez em quando a gente vai recorrer quando for para demonstrar alguma coisa, tá? Onde esse objeto pontual aqui está situado no eixo central, né, de um espelho côncavo, né, estando aí além do centro de curvatura C, olha, tá além para cá, para a esquerda, né? E nós vamos selecionar aí, no caso, dois raios partindo do objeto O, tá? Um aqui, olha, né, que vai estar exatamente sobre o eixo central, né, e vai ser refletido, obviamente, também exatamente sobre o eixo central, tá? E o outro raio aqui, olha, que faz um ângulo alfa, tá? Esse raio aqui, olha, faz um ângulo alfa com o eixo central sendo refletido aqui no ponto A, né, interceptando o primeiro raio aqui, olha, num ponto, né, I, né, que é justamente o ponto de formação da imagem I, tá bom? Esse raio refletido aqui, como mostra a figura, ele vai fazer um ângulo gama aqui, olha, né, com o eixo central, né? E nós identificamos aqui outros ângulos também aqui que vão, né, ser interessantes aqui para essa demonstração aqui da equação. Bem, quanto à formação da imagem aqui, olha, esse ponto I, né, claramente nós temos a situação em que a imagem I do objeto O é real, né, tá no mesmo lado aqui
né, do objeto, tá? Então os raios aqui, né, estão se interceptando aqui nesse ponto, tá bom? Bem, com isso, considerando, né, essa construção geométrica aqui, tá? Nós vamos tentar encontrar a distância aí, né, da imagem, né, para poder chegar numa equação. Então, considerando a relação de ângulos nos triângulos OAC e OAI, no caso aqui, olha, OAC, né? Desculpa aqui, né? E OAI. E a relação de arco aqui, olha, AC com os ângulos desses triângulos, nós vamos tentar encontrar uma relação entre essas distâncias P, I e F. Tá? Bem, aqui da trigonometria, sabendo que o ângulo externo, né, de um triângulo é igual à soma dos outros dois ângulos internos opostos, né, logo nós vamos ter aqui, olha, beta vai ser igual a alfa mais teta, né? Bem aqui, olha, beta é o ângulo externo, alfa e teta são os ângulos internos desse triângulo OAC, né? E no caso aqui, olha, gama, esse ângulo aqui, olha, ele vai ser, no caso, alfa mais 2 teta, né? Então seria esse ângulo todo aqui, olha, teta, teta, 2 teta, tá? E também aqui, olha, né, esses ângulos, eles podem se relacionar com esse arco aqui, olha, AC. Eu posso dizer aqui, olha, que alfa é o arco AC sobre P, né? Onde P aqui, olha, a distância do objeto até o espelho, seria o P aqui, olha, tá? O ângulo beta vai ser AC sobre R e o gama AC sobre I, tá? Perceba também, né, que apenas essa relação aqui, olha, de beta, ela é exata, tá? Já que está exatamente, né, aqui, olha, o beta fazendo o ângulo com o centro de curvatura aqui, Czão, tá? Que é o centro de curvatura do espelho. Porém, as relações aqui de alfa, né, e de gama são aproximadamente corretas se os ângulos aqui forem pequenos, tá? Ou seja, né, quando os raios, né, não se afastam muito aí do eixo central. Aqui a figura pode nos dar uma ideia aqui de ângulos, né, mas é só uma questão, né, didática aí para a gente entender a situação do problema. Mas a nossa aproximação aqui de raios luminosos, né, fazendo pequenos ângulos com o eixo central, tá bom? Então, combinando, né, as equações 1 e 2, né, nós teremos aí a equação dos espelhos esféricos que relaciona P, I e F, né? Lembrando que F é a metade de R, como está aqui, tá? Onde na equação aqui, olha, P, né, é a distância dos objetos e a distância das imagens, e F a distância focal. Bem, vamos mostrar aqui no quadro digital como fazer essa combinação aí rapidamente. Bem, primeiramente nós vamos pegar aqui os ângulos que nós definimos aqui em relação aos triângulos, né? Beta vai ser alfa mais teta e alfa vai ser alfa mais 2 teta, né? Onde daqui, olha, eu vou isolar o teta, tá? Teta no caso vai ser quem, né? Vai ser beta menos alfa e vou substituir aqui nessa outra, né? Então fica gama é igual a alfa mais 2 vezes beta menos alfa, tá? Bem, desenvolvendo aqui, olha, ficaria com gama é igual a alfa mais 2 beta menos 2 alfa, tá? Então, menos 2 alfa com alfa aqui fazendo a operação, vou ficar aqui, olha, vou botar aqui embaixo, gama vai ser igual a 2 beta menos alfa, tá? Aí, no caso aqui, olha, vou isolar o gama não, o beta, né? Então, fica assim, olha, 2 beta vai ser igual a alfa mais gama, tá? Agora, olha, considerando as relações de arco, né, que nós colocamos agora há pouco, olha, então beta ele vai ser igual a AC sobre R, né? Isso aqui é um R, tá? Quem mais? Eu vou ter aqui alfa vai ser quem? Alfa vai ser AC sobre P, né? E gama seria AC sobre I. E vou substituir aqui, olha, agora nessa relação. Então ficaria assim, olha, 2 vezes beta, onde beta é AC sobre R,
tá? É igual a alfa, onde alfa é AC sobre P, mais AC sobre I, que no caso seria gama, tá bom? Bem, se eu colocar em evidência aqui, olha, o meu AC, né? Eu poderia cortar aqui, ou corto logo direto, né? Eu tenho AC em todos os termos, olha. Corto AC em todos, aí eu fico aqui, olha, com 2 sobre R é igual a 1 sobre P mais 1 sobre I. Lembrando aqui, olha, que F é igual a R sobre 2, logo, né, 2 sobre R vai ser 1 sobre F, tá bom? Então, finalmente, deixa eu descer aqui um pouco, quadra, olha, eu vou ter que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre I, que é a expressão que nós queríamos mostrar, tá bom? Bem, para avaliar o tamanho, né, e a orientação da imagem, em relação, obviamente, ao objeto, nós vamos definir o que nós chamamos de ampliação lateral, tá? A ampliação lateral M, né? Que nós definimos como sendo a razão entre a altura da imagem, que eu estou chamando aqui de H', né, pela altura do objeto, né, H, tá? Então M aqui é a ampliação lateral, o H a altura do objeto e o H' a altura da imagem, tá bom? Essas alturas aqui, H e H', elas são medidas, né, perpendicularmente ao eixo central do objeto, tá? Por convenção aí, essas alturas medidas, né, elas se forem abaixo do eixo central, elas são consideradas negativas, tá? E se forem acima do eixo central, né, que é no caso das imagens virtuais, né, do espelho plano, por exemplo, elas vão ser positivas, tá? No caso das negativas, seriam as imagens invertidas, né, que a gente viu anteriormente. E é também por essa questão de sinal, né, que a gente coloca um módulo aqui, né, que a gente vai ter valores negativos aqui possivelmente, tá bom? Bem, nós podemos mostrar uma outra expressão aí para ampliação lateral, tá? Considerando aqui a geometria, né, da reflexão aqui de um objeto, a gente está colocando aqui aleatoriamente a situação de um objeto O, aqui, olha, tá? Situado aqui no eixo central, né? E uma imagem aqui, olha, formada por um espelho côncavo oriundo desse objeto aqui, onde nós selecionamos dois raios para localizar essa imagem, né? Um deles vai incidir no centro do espelho Czinho aqui, olha, tá? De maneira que o ângulo de incidência deve ser igual ao ângulo de reflexão, né? Eles vão ser iguais aqui, esses ângulos em relação ao eixo central, tá? E um outro raio que passa diretamente aqui pelo centro de curvatura, né, que vai e se reflete exatamente na mesma linha, né, de incidência, tá? Bem, considerando esses triângulos aqui, né, esses raios, melhor dizendo, nós vamos ter triângulos aqui, mais especificamente dois triângulos, né, que seriam os triângulos ABC, né, e o triângulo CDE, né, que seria esse triângulo aqui e esse outro grande aqui, tá bom? E esses triângulos eles vão ser semelhantes aí por compartilhar o mesmo ângulo aqui, olha, que seria esses ângulos de incidência e de reflexão, tá? Logo, né, o segmento aqui, né, DE vai estar para o segmento AB, assim como CD vai estar para CA, tá? Quem são esses segmentos aqui, olha, né? AB seria o segmento que corresponde justamente à altura do objeto, tá? O segmento DE seria justamente o segmento que corresponde à altura da imagem. O segmento CD, né, seria justamente o segmento que corresponde à distância da imagem para o objeto, para o espelho. E o segmento CA corresponde exatamente à distância do objeto para o espelho, tá? Então tá aqui, olha, ABH, DE menos H, linha, né? Lembrando que eu estou colocando H' para a altura da imagem. Por que menos? Porque a imagem aqui, olha, ela é invertida, né? Muito embora seja real, tá? Aquela conversão de sinal que nós citamos aí, tá? CD vai ser I e CA vai ser P, ok? Então, substituindo aqui, olha, eu vou ter que H' sobre H vai ser igual a menos IP. Como a definição aqui, olha, de ampliação lateral é H' sobre H, nós
convencionamos que a ampliação lateral também vai ser igual a menos I sobre P. Ou seja, né, a ampliação lateral é o negativo da razão da distância da imagem ao espelho pela distância do objeto ao espelho. Bem, precisamos adotar uma convenção de sinais, né, para ampliação lateral. Então, M é positivo quando a imagem tem a mesma orientação que o objeto e negativo quando a imagem tem a orientação oposta. Tá? A gente pode entender um pouquinho melhor, olha, por exemplo, aqui, olha, uma ampliação lateral M igual a 1 positivo, por exemplo, né? O que significa ela? Olha, significa que a imagem, né, e o objeto têm o mesmo tamanho, é igual a 1, tá? Que é uma razão das alturas, né? Ou seja, são dois números iguais aqui. E também vai ter a mesma orientação. Por quê, né? Porque é positiva, tá? Então, quando eu tenho aqui, olha, né, ampliação lateral, nós temos a definição aí de algumas características importantes da imagem, né? A relação de tamanho e a orientação, tá bom? Por exemplo, também aqui, olha, né, para essa figura, tá? Nós temos uma ampliação lateral de aproximadamente menos 0,5, ou seja, né, significa que a imagem tem aproximadamente aí a metade do tamanho do objeto, né, e vai ter orientação oposta porque é negativo. Tá? Eu acho que deu para entender um pouquinho aí, né, a informação que vem por trás da ampliação lateral. Muito importante isso daí. Bem, para ratificar nosso entendimento quanto à posição, orientação e tipo de imagem produzida por espelhos, nosso livro texto aí sugere preencher uma tabela que condensa essas informações, né, para todos os tipos de espelho. Tá? Na primeira linha aqui, nós temos as predefinições para o objeto e imagem. Tá? Na primeira coluna, nós temos as predefinições para os tipos de espelho, plano, côncavo e convexo, né? Importante ressaltar aqui, olha, que na segunda coluna, né, da posição dos objetos, nós temos aqui algumas caracterizações dessa posição, né? No caso aqui, olha, mais especial, duas siglas, né? No caso aqui, olha, MPQF significa aqui pra gente, olha, mais perto que o foco, ou seja, quando o objeto vai estar mais perto, né, que o foco. E MLQF seria quando o objeto está mais longe que o foco. Tá bom? Então vamos preencher aqui, olha, vamos começar com o espelho plano, né? Nós sabemos que para qualquer posição do objeto O, né, quando se trata do espelho plano, a imagem manterá, né, as características, né? Ela, independente se eu aproximar ou afastar o objeto do espelho, as características de orientação, né, de distância, né, elas vão ser congruentes com o do objeto. Tá bom? Então aqui, olha, eu posso dizer que para qualquer posição do objeto O, a posição vai ser oposta, vai estar do outro lado do espelho, a imagem consequentemente vai ser virtual, né? E a orientação vai ser a mesma do objeto. Quanto às últimas colunas aqui, né, referentes aos sinais, relembraremos aqui algumas convenções que nós fizemos aí no decorrer da aula, tá? No caso aqui, olha, F vai ser positivo, F aqui é a distância focal, né? E R também, o raio de curvatura será positivo se o espelho for côncavo. No caso aqui, olha, já F e R serão negativos se o espelho for convexo. A ampliação lateral é positiva, né, se a imagem tem a mesma orientação do objeto O, né, e será negativa se a orientação, né, for oposta do objeto O. Então, considerando aqui um espelho plano, né, a imagem vai ter sempre a mesma orientação. Logo, nós sabemos aqui, olha, né, que é a mesma orientação, então a ampliação lateral é positiva, tá? Mas aqui, olha, quanto a FR, né, lembrando que as definições aqui de sinal são ou ora o espelho é côncavo ou convexo, elas não se adaptam, tá? Então, nessas situações em que é indiferente, a gente vai atribuir o sinal mais ou menos. Então, utilizando essa convenção de sinal, nós podemos dizer aqui que para o espelho plano, aqui, olha, F vai ser indiferente, né, mais ou menos, e o M vai ser sempre positivo, porque vai ter a mesma orientação do objeto. Bem, considerando agora o espelho côncavo, tá? Nessa linha aqui referente quando o objeto está mais próximo que o foco, né? Então tá aqui, olha, o objeto está mais próximo do espelho que o foco, tá? Como mostra aqui a figura. Nós vamos ter aqui, olha, uma imagem que vai estar do outro lado, né, do espelho, né? Vai estar do lado oposto, né? Vai ser obviamente virtual, né? E vai ter a mesma orientação. Então vai ser
a posição da imagem vai ser oposta, o tipo de imagem vai ser virtual e a orientação vai ser a mesma, vai ter a mesma orientação do objeto. Quanto aos sinais aqui, olha, F, né, vai ser positivo se o espelho for côncavo, então o espelho é côncavo, então é positivo tanto F como R aqui já de cara. Bem, e o M ele vai ser positivo se tiver a mesma orientação, como aqui tem a mesma orientação, então vai ser positivo, positivo e positivo. Então aqui, ó, os sinais vão ser positivos aqui para o espelho côncavo quando o objeto está mais próximo que o foco do espelho, tá? Bem, agora olha, a situação em que o objeto está mais longe que o foco do espelho, né, nós vamos ter aqui, olha, uma imagem formada no mesmo lado, né, do objeto, tá? Consequentemente, essa imagem obviamente vai ser real, né? E vai ter uma orientação oposta, tá? Então classificamos aqui na tabela, olha, mesmo lado para a posição da imagem, tipo, a imagem vai ser real, vai estar no mesmo lado aqui do espelho, obviamente, né? E a orientação vai ser oposta, vai estar invertida aqui, tá? Bem, sinal continua sendo positivo F e R, né? Porque continua sendo um espelho côncavo, só que agora aqui, olha, a ampliação lateral vai ser negativa, né? Porque a orientação vai ser oposta do objeto, da imagem em relação ao objeto, tá? Então logo aqui, olha, vai ser positivo, positivo e negativo. E finalmente chegamos aqui, olha, no espelho convexo, né? No espelho convexo, como nós aprendemos, assim como no espelho plano, independente da posição, ou seja, qualquer posição do objeto, nós vamos ter características, né, sempre as mesmas aqui para a imagem, tá? Então, quando o objeto quando o espelho é convexo, né, a imagem formada desse objeto vai ser uma imagem que vai estar do lado oposto, né? Vai ser uma imagem, obviamente, virtual, né? Vai estar do lado oposto e vai ter a mesma orientação do objeto. Então aqui, olha, vai ser oposto, virtual e a mesma, tá? Bem, quanto aos sinais aqui, olha, por definição, F e R são negativos no espelho convexo, então vai ser negativo e negativo, tá? E a ampliação lateral aqui, olha, né, vai ter a mesma orientação, então vai ser positiva, tá? Então fica menos, menos e mais, ok? E nós, né, por fim, aí completamos a tabela, né, como um resumo para a formação de imagens dos três tipos de espelho, né, considerando posição, né, tipo e orientação, né, e os sinais das principais grandezas para as imagens produzidas, tá? Aqui, olha, também eu identifico as distâncias P e I, né? Então aqui elas vão ser positivas quando estão do lado frontal ou real, né? E vão ser negativas para o lado virtual, tá bom? Isso é importante na hora de solução de problemas. Bem, e finalmente aqui, olha, o diagrama de raios, né, que nós falamos, tá? Então, com o diagrama de raios, nós podemos localizar graficamente a imagem de qualquer ponto do objeto fora do eixo central, desenhando um diagrama de raios com 2 dos 4 raios especiais. Bem, os raios serão, né, raio 1 seria um raio que vai do topo do objeto, paralelo ao eixo principal e refletido através do ponto focal. Tá aqui, olha, o raio 1, paralelo ao eixo central, né, refletido, né, através do ponto focal. Raio 2, olha, a partir do topo do objeto, novamente, olha, né, partindo aqui, olha, incidindo, né, passando pelo ponto focal e sendo refletido paralelo ao eixo central. Seria raio 1 e raio 2. Perceba que nesses raios aqui, olha, nós adotamos o ponto mais distante aqui do objeto do eixo central, que no caso aqui é a ponta da seta, né? Justamente para localizar o ponto mais distante do eixo central também da imagem, que seria aqui, vai dar a dimensão completa da imagem, tá? Assim, esse ponto da imagem vai ser justamente localizado, né? Podemos dizer assim, olha, pela interseção desses dois raios especiais escolhidos, tá bom? Nós temos mais dois raios, olha aqui, olha. Raio 3, né? Seria o raio que vai do topo do objeto através do centro de curvatura AC e refletido de volta sobre si mesmo, olha, ele vai e volta, passando pelo centro de curvatura. E o raio 4 que incide, raio 4, né, desculpa, né, que incide no centro do espelho Czinho, olha, tá? E é refletido com um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Perceba que novamente a interseção aqui desses outros dois raios localizam, né, da mesma maneira que a mesma imagem aí, né? E esse diagrama de raios serve tanto para espelho côncavo como para espelho convexo,
né? Embora que para espelhos convexos a gente vai precisar fazer algumas adaptações, tá? Bem, vou continuar aqui permutando, né, dois raios, né, desses 4 aí para vocês entenderem melhor, tá? No caso agora, olha, vou colocar o raio 1 e o raio 3, né? Ok? Novamente perceba que nós conseguimos localizar, né, a imagem perfeitamente, a mesma imagem, né, com a interseção desses dois raios, tá? Vou agora combinar aqui o raio 2 e o 4, novamente a imagem é localizada. Vou colocar agora 1 e 4, novamente temos a interseção no ponto mais extremo aqui da seta, né? Localizando a imagem. E agora combinando 2 e 3, né? Perceba que funciona perfeitamente novamente, tá? Bem, vou alterar agora a posição do objeto, né, para observarmos algumas particularidades, tá? Então, colocando aqui o objeto entre o ponto focal e o espelho, ó, tá? Perceba que nessa situação, né, eu preciso recorrer aos prolongamentos do raio refletido, né, onde a interseção desses prolongamentos é o que localiza, né, a ponta da seta da imagem, tá? E não a interseção dos próprios raios, tá bom? No caso aqui, olha, eu peguei o raio 1 e 2, né, para identificar a imagem. Então aqui, olha, quando o raio 1, que é aquele que vai do topo do objeto paralelo ao eixo central e é refletida passando pelo ponto focal, olha, ele não vai se interceptar com o raio 2 em nenhum momento. Só os prolongamentos do raio refletido que vão se interceptar num ponto que é justamente o ponto de formação da imagem, tá? Bem, isso não serve apenas para o raio 1 e raio 2, olha, tá? Então, funciona da mesma maneira aqui, eu vou colocar o raio 3 e raio 4, né? Os prolongamentos novamente dos raios refletidos aqui vão formar a mesma imagem, né? E definir as dimensões dessa imagem perfeitamente, tá bom? Bem, a mesma idealização aqui, olha, de prolongamentos, né, utilizada para localizar a imagem para um espelho convexo, tá? Então, aqui, olha, né, nós temos o raio 1 e 2, novamente, né, provenientes aqui do objeto em frente a um espelho convexo agora, né? Os prolongamentos aqui dos raios refletidos, né, vão localizar justamente essa imagem virtual produzida no espelho convexo, tá? Perceba, eu enfatizo mais uma vez, olha, que é o prolongamento do raio refletido que vai interceptar com o prolongamento do outro raio refletido para formar a imagem, tá? Aqui, olha, né, se eu pegar outra combinação de raios, por exemplo, aqui o 3 e o 4, né, novamente esses prolongamentos definem a localização da imagem, tá? Então, resumidamente, aí, olha, essa combinação aos pares, né, de raios especiais é uma técnica que chamamos de diagrama de raio, né? E ela serve para localizar as imagens produzidas por espelhos esféricos. Bem, com isso a gente já pode fazer o nosso primeiro exemplo, tá? Então, exemplo 1, olha. Um espelho esférico possui distância focal de 10 centímetros positivo. Aí ele pede, olha, localize e descreva a imagem para uma distância do objeto de 25 centímetros, né, ou seja, P igual a 25 centímetros. Letra B, localize e descreva a imagem para uma distância do objeto de 10 centímetros. E letra C, localize e descreva a imagem para uma distância do objeto de 5 centímetros. Bem, localizar é eu encontrar a distância I, tá? E quando eu falo para descrever, eu quero saber se a imagem é virtual, se ela tem a mesma orientação, né? Algumas características peculiares, né, dessa imagem produzida. Bem, vamos lá, né? Dados do problema, ele deu apenas uma distância focal positiva aqui de 10 centímetros, tá? Então aqui, olha, na letra A, sabendo que P é igual a 25 centímetros, para a letra A, né? A relação entre as distâncias que nós mostramos aqui, olha, vai ser 1 sobre P mais 1 sobre I é igual a 1 sobre F. Bem, como eu quero a distância, né, da imagem, o I, né? Então, vou isolar aqui, olha, o I, passa esse termo 1 sobre P para o outro lado, olha, tá? E vou substituir os valores, tá? F 10, P 25. Substituindo, fazendo o MMC aqui, olha, tá? Agora é só inverter, né? Se 1 sobre I é igual a 3 sobre 50, então I vai ser 50 sobre 3, né? Fazendo essa continha, não é difícil encontrar aqui, olha, aproximadamente 16,67 centímetros. Essa é a distância da imagem para o espelho, tá? Bem, para eu definir a imagem, né, eu vou
sempre tentar calcular a ampliação lateral, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha, para descrever a imagem, né, é calcular o m. Então no caso aqui, olha, a distância I nós acabamos de encontrar e a distância P foi dado para a letra A, né? Então substituindo os valores, olha, lembrando que a ampliação lateral negativa da distância da imagem ao espelho para a distância do objeto ao espelho, então fica 16,65 dividido por 25. Fazendo essa razão aqui, olha, essa divisão, não é difícil encontrar menos 0,67. Aí qual é a informação que nós temos aqui a partir dessa ampliação lateral? Então com ampliação lateral igual a menos 0,67, a imagem vai ser menor, né? Lembrando que a ampliação lateral é razão também entre as alturas, né? Se der um valor menor do que 1, quer dizer que a imagem é menor. Se der maior do que 1, quer dizer que a imagem é maior que o objeto, tá? Então a imagem é menor, ela é invertida porque, olha, é negativa a ampliação lateral, e no caso ela vai ser real. Por que ela vai ser real? Porque o I deu positivo, tá? Se o I desse negativo, a imagem seria virtual, seria do outro lado do espelho, tá? Então matamos aí a letra A, tá? Vamos proceder exatamente da mesma maneira para a letra B. Então aqui, olha, letra B, sabendo que P agora é igual a 10 centímetros para a letra B, eu substituo na minha equação, tá? Já estou colocando aqui, isolando 1 sobre I, né? Então fica 1 sobre 10 menos 1 sobre 10. Bem, esse termo aqui, olha, vai ficar 1 sobre 10 menos 1 sobre 10 vai dar 0, né? Então 1 sobre I vai dar 0, então I vai dar 1 sobre 0, que vai dar infinito, né? Então I vai ser igual a infinito. Portanto, aqui, olha, o objeto, essa situação nós até mostramos aí, que seria o caso 2, né, quando a gente viu lá na aula, seria a situação em que o objeto está localizado no ponto focal F e a imagem não vai ser produzida. Então não dá nem para descrever a imagem, tá? Bem, letra C. Então, agora considerando que a distância P é igual a 5 centímetros, novamente utilizamos a relação para encontrar o I, né? Substituindo, fazendo o MMC as continhas, não é difícil encontrar I igual a menos 10 centímetros. Perceba agora que o resultado de I vai dar negativo, né? Já é um resultado importante. Fazendo ampliação lateral agora, olha, M é igual a menos I sobre P, substituindo os valores, fazendo a continha, a ampliação lateral vai dar 2 positivo, tá? Bem, com esses dados aí, olha, fica fácil dizer aqui, olha, né, que com ampliação lateral de 2 positivo, a imagem vai ser maior, né, maior do que 1, vai ter a mesma orientação, pois é positiva a ampliação lateral, e essa imagem vai ser virtual porque o I é negativo, tá? Então aí, olha, encontramos as distâncias, né, da imagem para o espelho, né, nas 3 condições que ele colocou, e definimos aqui as características, podemos dizer assim, das imagens. Vamos lá para o próximo exemplo. O exemplo 2, né, que é o problema 7 do capítulo 34, no nosso livro-texto diz o seguinte, olha, um espelho de barbear côncavo, né, com um raio de curvatura de 35 centímetros é posicionado de tal forma que a imagem não invertida do rosto do homem é 2,5 vezes maior que o original. Está dando informações sobre a relação entre as alturas, né, ampliação lateral. Aí ele pergunta, a que distância do homem está o espelho? Ou seja, ele quer saber a distância P, né? Então, dados do problema aí, olha, ele deu o raio de curvatura, né, 35 centímetros, e deu uma relação entre as alturas, né, a altura da imagem e a altura do espelho. Ele diz que a altura da imagem e linha é 2,5 vezes a altura do objeto, tá? Bem, de acordo com a relação entre as distâncias, né, 1 sobre P mais 1 sobre E é igual a 1 sobre F, eu posso manipular essa expressão para isolar o meu P, tá? Lembrando aqui, olha, que a ampliação lateral também é dado pelo negativo da razão de I sobre P e que F é a metade do raio de curvatura, tá? Então eu vou, como eu não tenho I, né, eu posso encontrar, e eu tenho aqui como encontrar a ampliação lateral, né? Na verdade ele deu aqui o módulo dela, então se eu passar esse P para cá, eu vou ter que ir, né, menos MP, aí eu substituo bem aqui, e onde tem 1 sobre F eu coloco 2 sobre R, né? Então fica assim, ó. A expressão, perceba que o sinal de menos vem para cá, né? E agora, olha, é só colocar em evidência o P, né?
para e passar outro termo para lá, para outro lado, para eu poder calcular, né, o P em função apenas do raio de curvatura e da ampliação lateral, que foram dados aqui no problema, tá? Então agora, olha, né, substituindo os valores, lembrando que o módulo da ampliação lateral é razão entre essas alturas, né, no caso 2,5. Então substituindo os valores aqui, olha, fazendo a continha, não é difícil encontrar aí, olha, P, ou seja, a distância, né, do objeto para o espelho de 10,5 centímetros. Bem facinho aí, matamos o exemplo 2. Vamos para o terceiro, para finalizar essa parte de espelhos. O terceiro aqui, olha, é o problema 6 do capítulo 34, que fala o seguinte, olha. Um objeto é deslocado ao longo do eixo central de um espelho esférico, enquanto a ampliação lateral m é medida. O gráfico mostra o valor de m em função da distância p do objeto no intervalo de PA igual a 2 cm, a PB igual a 8 cm. Ele está dando aqui, olha, os extremos desse gráfico, na verdade. Ó. Aí ele pede, ó, qual é a ampliação do objeto quando está a 14 centímetros do espelho. Então ele quer saber qual é a ampliação quando P é igual a 14 centímetros. Basicamente é isso, tá? Vamos lá tentar fazer, olha. Dados do problema, ele deu os extremos aqui do gráfico, PA e PB, 2 e 8 centímetros, e ele quer saber M quando P é igual a 14 centímetros, tá? Bem, para calcular a ampliação lateral, né, por definição, é a razão do negativo da distância I pela distância P. Bem, para encontrar essa ampliação, eu tenho já o P, né? No caso aqui, olha, ele quer para quando P é igual a 14 centímetros, mas não tenho o I. Mas eu posso encontrar, tá? Bem, então aqui, olha, partindo da equação dos espelhos esféricos, olha, 1 sobre P mais 1 sobre I é igual a 1 sobre F. Tá? Como eu quero I, se eu passar esse 1 sobre P para o outro lado, né, e tirar o MMC, né, vou passar com o sinal trocado, tirar o MMC entre F e P, depois inverter, não é difícil encontrar essa relação aqui, olha, manipulando algebricamente, que I vai ser FP sobre P menos F. Tá? Bem, então, para encontrar o I, eu preciso do F também, tá? Que não foi dado no problema. Tá? Então, vou novamente pegar a mesma expressão e vou isolar agora o F. Então, faço o MMC entre P e I e inverto depois, eu vou ter essa relação aqui para F. Tá? Percebo novamente que vou precisar do I. Tá? Só que, olha, o F ele é um valor, que é a distância focal, que não vai variar, né, para esse espelho. Tá? Então, eu posso pegar um outro valor de PI, que eu posso encontrar a partir do gráfico, né, que esse valor de F vai ser o mesmo para cá também. O F é uma constante para esse espelho. Tá? Então, aqui, olha, se eu analisar meu gráfico, né, eu tenho o valor da ampliação lateral, aqui, por exemplo, aqui 2. Quando a ampliação lateral for 2, eu vou ter um certo valor P aqui, olha, que é dado pelo gráfico. Se ele delimitou aqui, olha, aqui é 2, né, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4, aqui vai ser 5. Então, quando a distância P for igual a 5, a ampliação lateral vai ser 2. Tendo ampliação lateral e tendo P, eu posso encontrar o I para essa configuração. Então, aqui, olha, para M igual a 2 e P igual a 5, né, isolando aqui o I da expressão da ampliação lateral, substituindo os valores, olha, eu encontro, né, 2 vezes 5, menos 10, né, para a distância da imagem I. Tá? Bem, de posse desse valor, encontro aqui, né, a distância focal. Lembrando que esse valor não é o que eu estou querendo aqui para poder jogar para encontrar a ampliação lateral. Tá? Esse valor é o valor da distância da imagem quando P igual a 5. Eu quero o I quando P igual a 14. Tá? Eu vou encontrar por aqui. Então, substituindo esse I bem aqui, né, com o valor de P, que é igual a 5, né, aqui, eu posso encontrar a distância focal. Fazendo essa continha, olha, encontro a distância focal para esse espelho de 10 centímetros. De posse desse resultado, eu posso finalmente jogar aqui, olha, e encontrar a distância I. Tá? Então, substituindo agora, olha, lembrando que agora, nesse caso, P igual a 14, fazendo essa continha, eu encontro a distância da imagem para o espelho igual a 35 centímetros.
Com o valor agora do I, né, eu posso finalmente jogar para encontrar a ampliação lateral, né, quando o P é igual a 14 centímetros. Então, substituindo, fica menos 35 sobre 14, fazendo essa continha eu encontro menos 2,5 para ampliação lateral. Tá? Então, essa imagem aqui, olha, ela vai ser maior, né, do que o objeto, tá? E vai ser invertida em relação ao objeto. Tá? Matamos aí o exemplo 3.